Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, pessoal. E mais um vídeo aqui do quadro Analisando a Carteira dos Inscritos. Tá muito interessante esse quadro, já estou no oitavo episódio. Muito legal esse quadro porque proporciona aí a gente ver diferentes tipos de carteiras, diferentes tipos de estratégias, diferentes tipos de ativos e também investidores com mais experiência, com menos experiência, investidores que estão começando, investidores que já têm um maior valor investido. Então, isso aí está sendo muito legal porque proporciona conhecimento para todo mundo. E vocês também podem mandar a carteira de vocês, pessoal. Se vocês tiverem interesse aqui em mandar a carteira de vocês para eu fazer um vídeo analisando a carteira, é muito simples. É só vocês virem aqui no Investidor 10, vocês vêm aqui na aba de configurações, vocês colocam aqui a visibilidade como pública, senão eu não consigo ver a carteira, e aí vocês mandam o link para mim no e-mail. Podem ficar tranquilo, as pessoas não vão ficar vendo a carteira de vocês, é apenas para quem vocês mandarem o link. Então vocês pegam o link aqui e mandam para mim no e-mail. Vou deixar essas instruções e também o e-mail do canal que vocês podem mandar no primeiro comentário fixado. E aí vocês podem contar um pouquinho da história de vocês, desde quando vocês investem, quanto vocês aportam por mês, que eu consigo fazer um vídeo aqui analisando a carteira de vocês. E já vamos aqui, pessoal, para o relato do nosso amigo que mandou a carteira hoje. Ele fala aqui: olá, meu nome é Guimarães, sou vigilante patrimonial, vou investir mais em ações e ETFs, pois quero acumulação de patrimônio. Quando estiver com um patrimônio bem alto, começarei a investir em fundos imobiliários, mais frequentemente para receber os dividendos mensais. Então ele busca aqui uma valorização maior do patrimônio, mas mesmo assim eu já dei uma olhada na carteira dele e ele tem boas ações que são pagadoras de dividendos. Então são essas ações aí que têm a possibilidade de valorização ao longo do tempo e também pagam bons dividendos para o acionista. Já estamos aqui na carteira do Guimarães, pessoal. Vejam aqui que ele tem aqui um pouco mais de 10 mil reais investidos, mas ele está com um saldo bruto aqui de 10.900 reais, que é aqui com uma variação positiva de quase 4%. Essa alta também recente da Bolsa de Valores está trazendo aí diversas ações, principalmente dos setores perenes, que estavam bem amassadas, está se valorizando bastante, essas ações estão reagindo bastante. E Bovespa aí perto das suas máximas, né? Então acontece isso mesmo, as ações costumam subir bastante. Vejam aqui, pessoal, os ativos aqui na carteira dele, a divisão da carteira dele, ele tem aqui 26% em fundos imobiliários, 55% em ações, então mais da metade da carteira dele é em ações. Ele tem aqui 4% em REIT, que são investimentos similares aos fundos imobiliários, só que lá no mercado americano, lá nos Estados Unidos. E ele tem os ETFs internacionais, que são 14%. Já gostei bastante disso daqui, porque ele tem boa parte em ações, então realmente é uma estratégia aí que visa aí a valorização, mesmo que são ações pagadoras de dividendos. E ele também tem aqui os ETFs internacionais, que são investimentos aí lá no mercado americano, e é muito bom para diversificar a carteira, principalmente em moeda forte, que é o dólar. Então é muito bom essa diversificação aqui, gostei bastante já dessa separação aqui. Vejam aqui que ele começou agora recente, então ele não vai ter muitos dividendos mesmo, mas no final eu vou mostrar um pouquinho os proventos que ele já recebeu. E vamos começar aqui dando uma olhadinha nos REITs, pessoal. Os REITs aqui, ele tem dois, como eu falei para vocês, são similares aos fundos imobiliários aqui do Brasil, mas é lá no mercado americano, você se expõe ao mercado imobiliário americano, e ele tem dois REITs aqui. Ele tem o O, que na verdade o nome dele é Realty Income, é um REIT aí de varejo, ele compra imóveis comerciais para alugar para grandes empresas, é um REIT aqui muito bom, bastante conhecido e um REIT muito grande. E a principal característica dele é o pagamento de dividendos mensais. E ele tem aqui também o Vinci. O Vinci é um REIT de cassinos e resorts, pessoal. É uma ótima estratégia aqui para diversificar a carteira, principalmente investindo lá fora. E esses REITs aqui pagam dividendos. O REIT aqui, o Realty Income, é dividendo mensal. O Vinci aqui já não, é dividendos trimestrais. Então, a cada 3 meses cai dividendos na conta. Falando aqui dos ETFs internacionais já, pessoal, ele tem aqui o IVV, que ele replica o índice da Bolsa dos Estados Unidos, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não é para pagador de dividendos, tá, pessoal? Ele paga um pouquinho de dividendos, mas é bem pouco. A ideia aqui não é o pagamento de dividendos, e sim a valorização ao longo prazo. Você está exposto aí às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele tem o AVUV, que é um outro ETF, mas ele é diferente do IVV, pessoal. Ele investe em small caps americanas, então são empresas de menor porte, não são essas gigantes americanas que a gente já tem, como o Google, como a Amazon, como a Apple. São empresas aqui
small caps um pouco menores, mas que tem grande potencial de valorização. Isso daqui vai de encontro com a estratégia dele de acumulação de patrimônio a longo prazo, porque são empresas aí que têm grande potencial de valorização. Gostei bastante dos dois ETFs aqui, porque eles se expõem às 500 maiores empresas americanas com o IVV e também se expõem a empresas um pouco menores, mas que têm bom potencial de valorização. Lembrando aqui, pessoal, o IVV ele replica aí o S&P 500, mas a gente tem outros ETFs também que fazem a mesma coisa, que são o VOO e também tem o SPY, que é o que eu invisto. Ambos são praticamente a mesma coisa, o que muda aí um pouquinho é a taxa de administração, mas é no final tudo a mesma coisa. Eles replicam o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pessoal, e agora vamos dar aqui uma olhadinha nos fundos imobiliários da carteira dele. Ele tem 6 ativos aqui dos fundos imobiliários da carteira dele. Ele tem o primeiro aqui, o XPML11, um fundo aí de tijolo do ramo de shoppings de alto padrão, lá em São Paulo. Muito bom esse fundo aqui. Tava com um probleminha recente aqui de fluxo de caixa, mas já está resolvendo esse problema aqui. Tem o MXRF11, bem conhecido também, vocês devem conhecer. Um fundo aqui de papel, maior fundo em número de investidores. Muita gente investe nesse fundo aqui. Tem o RZTR11, é um fundo aqui de terras agrícolas. KNCR11, um fundo aqui de papel. BTLG11 e HGLG11 são fundos de tijolo de galpões logísticos. Gostei bastante da carteira de fundos imobiliários dele. É uma carteira bem defensiva, eu achei aqui bons fundos imobiliários na carteira. E vejam aqui, pessoal, ele comprou aqui por ótimos preços. Provavelmente aqui ele comprou quando tava aquelas quedas fortes nos fundos imobiliários, então ele comprou aqui as cotas dele e depois os fundos só se valorizaram aqui. E além da variação, tem a rentabilidade. Como os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses, essa rentabilidade aqui vai aumentando aos pouquinhos todos os meses. Digam aí, pessoal, o que vocês acharam aqui da carteira de fundos imobiliários do Guimarães. Pessoal, e agora vamos dar uma olhadinha aqui nas ações da carteira dele. Ele tem 8 ativos, 8 ações na carteira deles, um total aqui de R$6.000 investidos em ações e uma variação muito boa, principalmente por essa alta recente agora na Bolsa de Valores, máxima histórica aí do Ibovespa, traz as ações bastante para cima, a variação sobe bastante. Primeira ação da carteira dele aqui que já me chamou um pouquinho de atenção, pessoal, é Petrobras. É uma ótima empresa, apresenta ótimos resultados, boa pagadora de dividendos, mas é uma estatal controlada pelo governo, então a gente tem que sempre ficar com um pouquinho de pé atrás. Então, a porcentagem dele em carteira aqui, ele pode segurar um pouquinho essa porcentagem. Minha sugestão, não passar aqui de 11%, de 12% em porcentagem da carteira dele, porque justamente é uma estatal, então a gente não tem como prever muito o que o governo vai fazer com a empresa. Então, é uma ótima empresa sim, eu também tenho carteira, gosto de investir na Petrobras, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com a porcentagem em carteira, já que a porcentagem dele aqui é a maior posição dele em carteira. Falando aqui um pouquinho das seguradoras, pessoal, ele tem aqui na carteira Caixa Seguridade e BB Seguridade, não tem nem o que falar, né? Setor Best na veia, ótimas empresas, aí pagadoras de dividendos. Caixa Seguridade tem um dividendo em aberto lá para novembro, ela vai pagar já dividendos. E é uma empresa aí que tem a previsão aí pelos analistas que no ano de 2026 pagar mais de 2 dígitos em dividendos. Então seriam aí mais de 10% em dividendos no ano de 2026. Eu vejo aqui que são duas seguradoras ótimas para ter em carteira aí, duas ações defensivas e que pagam bons dividendos. BB Seguridade ele tem bastante tempo ainda para aumentar essa posição dele aqui até o próximo pagamento de dividendos, que vai acontecer lá em fevereiro, o próximo anúncio de dividendos de BB Seguridade. E aí vai vir uma pancada aí de dividendos, provavelmente aí mais de R$2 em dividendos. Então ele tem tempo ainda para aumentar essa posição para receber esses dividendos lá de fevereiro. Falando dos bancos, pessoal, ele tem aqui Banco do Brasil, comprou muito bem, Banco do Brasil comprou nessas últimas quedas fortes aqui, e como o banco vem se recuperando bastante, ele já está com uma variação aqui muito positiva no banco. Sem contar ainda que em dezembro vai ter aí anúncio dos seus resultados, uma possível recuperação nos lucros de Banco do Brasil e também o anúncio de seus dividendos. Então eu acredito aqui que essa variação pode aumentar ainda mais e tem ainda os dividendos, né? Os dividendos que o Banco do Brasil vai fazer o anúncio para o final do ano lá em dezembro. E ele também tem aqui, pessoal, Itaúsa, que na verdade é a hold do Itaú. Ele tem aqui o Itaú dentro do seu portfólio, tem outras empresas também como Alpargatas, Duratex, mas o carro forte mesmo é o Itaú. A cada anúncio de resultados, maior aumento nos seus lucros, muito forte mesmo, e também um bom pagador de dividendos.
Falando aqui das elétricas, pessoal, ele tem Taesa, uma ótima empresa aí, pagadora de dividendos. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o preço atual. Não está apresentando muita margem de segurança para comprar a Taesa. E tem a CEMIG, também é uma ótima pagadora de dividendos. Só que tem aquele problema, né, pessoal? A CEMIG é uma empresa que ela anuncia dividendos em um mês e ela vai pagar só dali um ano. Isso daí desagrada bastante os investidores, por causa que os investidores, principalmente os investidores iniciantes, eles gostam aí de ver já os dividendos caindo na conta. Porque aí eles já conseguem reaportar esses dividendos, aportar novamente em outras ações pagadoras de dividendos. Mas tirando isso aqui, é uma ótima empresa aqui, pagadora de dividendos. E do setor de saneamento, ele tem Sanepar. Sanepar, mesma coisa de CEMIG, pessoal. É uma empresa que ela anuncia dividendos em um mês e só vai pagar dali um ano. Tirando isso, é uma ótima empresa aqui também, tanto que a valorização aqui, ó, tá muito grande. Então, na carteira dele aqui, gostei bastante, pessoal, da carteira de ações dele. Uma boa carteira aqui, focada no pagamento de dividendos. Setor Best na veia, tem aqui bancos, seguradoras, elétricas, saneamento e só não tem telecomunicações, que ele trocou aqui por commodities, que seria a Petrobras. Gostei bastante da carteira dele. Eu vejo aqui que o mercado está bastante em alta, o Bovespa está na sua máxima histórica, mas ficar observando quantas ações corrigirem um pouco, aumentar os aportes aqui, principalmente nos bancos, nas seguradoras, aumentar os aportes aqui para receber dividendos. São empresas aqui todas que pagam bons dividendos e o objetivo da carteira dele, apesar de ser aí valorização, é muito bom a gente ter aí dividendos caindo na nossa conta, porque esses dividendos a gente consegue comprar mais ativos que são também geradores de dividendos. Pessoal, dando uma olhadinha aqui nos dividendos da carteira dele, não tem muitos dividendos porque ele começou a investir agora, começou recente, então ele só recebeu aqui os dividendos de agosto, que ele já estava começando a investir na carteira. A de setembro aqui já teve um salto bem grande, ó, já recebeu R$ 24,00. Em outubro ainda vai chegar, então provavelmente vai ter novos dividendos aqui para ele receber na carteira dele. Em novembro ele já vai ter aqui o dividendo de Caixa Seguridade, que já está provisionado aqui, então vai ser um bom dividendo aqui também. É bem iniciante na parte de dividendos, a carteira dele está começando ainda, recebeu apenas R$ 67,00 de dividendos. É pouco, mas é o início, pessoal, é assim que começa, todo mundo começa devagarinho. Eu mesmo comecei ganhando no meu primeiro mês de dividendos foi R$ 8,00 e depois eu comecei aí aumentando meus dividendos, até teve o mês de agosto, agora o mês recente, que eu recebi aí mais de R$ 1.000 na minha carteira de dividendos. Inclusive eu mostro ela, tem um vídeo recente aqui que eu postei mostrando toda a minha carteira. Se vocês procurarem aí, vocês conseguem achar. E a carteira dele tem que ter tempo. Continuar fazendo os aportes, continuar aumentando aí nas ações pagadoras de dividendos, que conforme for passando o tempo, vai sim caindo mais dividendos na carteira. Tá de parabéns com a carteira, apenas agora continuar investindo, continuar aportando e aumentar essa carteira aqui. Então é isso, pessoal. Lembrando, vocês também podem enviar a carteira de vocês aqui para o canal para eu fazer um vídeo analisando a carteira. Vou deixar na descrição do vídeo as instruções para vocês mandarem o link para o e-mail. Desejo bons investimentos a todos e até a próxima.